Porra! Bom, não dava para começar o vídeo de hoje com alguma coisa diferente, né? Esse momento aí dos jogadores do Vasco no vestiário cantando ali como se fosse torcedores, isso aí acho que representa bastante a união que esse elenco tem entre eles e também a união criada aí entre time e torcida, né? São verdadeiros ali, hoje em dia a gente pode dizer que a gente tem jogadores que representam o torcedor do Vasco dentro do campo e lá todo mundo no vestiário comemorando. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, sensacional. Uma virada do Vasco, né? Afinal de contas, o primeiro jogo em São Januário a gente perdeu por 1-0 e ontem conseguimos aí buscar essa classificação. Estamos vivos na Copa do Brasil. Então, começando o vídeo aqui no canal Machão da Gama, eu sou o Juninho. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva que estamos aí pertinho dos 100 mil. Será que a gente bate os 100 mil hoje? Depende de você, meu amigo, se inscrevendo aí e divulgando para os seus amigos e, claro, deixando aquele like também, que é muito importante. Vamos falar hoje aqui, repercutir, né, a classificação de ontem do Vasco na Copa do Brasil, falar um pouco também do que vem pela frente aí nessa competição, né? Tem jogador do Vasco, capitão, né, do Vasco, Leandro Castan, dizendo que o Vasco entra nessa competição para ser campeão. E eu acho que é esse que tem que ser o pensamento mesmo, concordo inteiramente com o Leandro Castan. Quem veste essa cruz de malta aqui tem que sempre pensar no maior objetivo possível. Enfim, vamos aqui começar o nosso vídeo, vamos começar falando sobre a premiação, né? Porque o Vasco ontem com a classificação embolsou 2 milhões de reais aí por ter avançado de fase na Copa do Brasil. Cada vez que você avança, você coloca um dinheiro a mais na sua conta. Ontem o Vasco ganhou 2 milhões de reais por ter passado até a quarta fase e esse dinheiro muito provavelmente será usado para pagar salários. Então, atitude bacana também aí da diretoria do Vasco, que os salários estão em dia, né? E o Vasco sempre que recebe alguma premiação, utiliza ali para juntar e colocar, manter os salários de jogadores e funcionários em dia. E é assim mesmo que tem que ser. Eles ganharam a classificação no campo, então merecem também ter o seu salário em dia. A premiação da Copa do Brasil aí será usada para pagar os salários, bola dentro aí da nossa diretoria. E o sufoco de ontem, meu amigo? Que sufoco, hein? Quero saber qual o momento que você ficou mais nervoso. Se foi quando o Germancano sozinho ali, com Guilherme Parede passando do lado, não tocou a bola, resolveu chutar pro gol, ou se foi quando o Iago Pikachu perdeu aquela cobrança. Qual o momento te deixou mais tenso na partida? Eu acho que pra mim foi quando o Pikachu perdeu o pênalti. Eu falei, meu Deus, vai azedar ali pro nosso lado. Hoje não vai acontecer classificação não. Mas aí depois o Fernando Miguel brilhou, né, pegando 2 pênaltis e colocando o Vasco na fase seguinte. E o Leandro Castan, capitão da equipe, deu uma declaração ontem, ainda no vestiário da Serrinha, que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte, frase do Leandro Castan no vestiário: o Goiás entrou em campo hoje para buscar a classificação e o Vasco entrou para buscar o título. Essa foi o resumo, né? Esse foi o resumo do Leandro Castan para a partida e para o Vasco ter saído classificado, dizendo que o Vasco entrou na competição para buscar o título, enquanto o Goiás pensava somente em passar de fase. O que vocês acham dessa declaração do Castan? Eu acho que, para mim, assim, é essencial. Como eu disse em relação ao Campeonato Brasileiro, o Vasco hoje é o segundo colocado. O Vasco tem que sim sonhar com o título brasileiro. É difícil pra cacete, mas tem que sonhar em ser campeão. Não deu para ser campeão, a gente começa a sonhar em Libertadores. Não deu Libertadores, vamos sonhar em pré-Libertadores. Não deu, vamos para Sul-Americana, é isso. Enquanto der para sonhar com coisas altas, né, maiores, eu acho que tem que manter sonhando, porque o futebol é isso. Acho que é isso que mantém as coisas de pé. E o Leandro Castan tá certíssimo aí, dizendo que o Vasco entra para buscar o título. Vamos em busca aí desse bicampeonato da Copa do Brasil. O Vasco, como possíveis adversários na próxima fase da Copa do Brasil, os seguintes times: Fluminense, Ceará, Ponte Preta, CRB, América Mineiro, Juventude, Botafogo, Brusque, Brasil de Pelotas, São José ou Atlético Goianiense. Brusque e Brasil de Pelotas são um confronto, né? São José e Atlético Goianiense também.
vai sair aí o vencedor dessas duas chaves, se junta a todo mundo que já se classificou e depois teremos o sorteio para definir o próximo adversário do Vasco da Gama. Tomara aí que a gente tenha uma boa sorte nesse sorteio, né? E evite ali pegar um time de primeira divisão, como o Fluminense, o Ceará, o Botafogo. Óbvio que time que quer ser campeão tem que ganhar de qualquer um, mas se o sorteio der aquela ajudinha, né? A gente pegar lá um Juventude, um Brasil de Pelotas, um São José, enfim, não seria ruim não. Tomara que o sorteio ajude a gente. Não sei o dia que vai ser o sorteio. Assim que eu tiver essa informação, eu trago aqui para vocês também. Bom, e voltando a falar da partida em si, ontem foi o dia que o lateral Henrique marcou o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, né? E aí a gente teve a dúvida se o gol realmente seria dado para o Henrique ou se na súmula colocariam ali gol contra do Tadeu. Afinal de contas a bola desviou no zagueiro, depois bateu na trave, bateu no goleiro do Goiás e entrou. Mas na súmula está confirmadíssimo, o gol foi do lateral Henrique, o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, que veio no momento certíssimo, né? Ontem o Vasco estava com sorte, né? Eu até brinquei no pós-jogo, sorte de campeão, porque o gol do Henrique desviou e o gol do Martim Benítez, que foi um golaço, ele também chuta de fora da área, a bola desvia e vai sem chances para o goleiro. 2 gols aí com desvios, né? Premiando a boa atuação do Vasco, aliás, essa boa temporada que o Vasco vem fazendo depois da paralisação por conta da pandemia. E aí o jogo foi para os pênaltis, né? Muitos dizem aí que pênalti é loteria, que pênalti não dá pra gente prever nada, enfim, que é a sorte, mas não é bem assim. E o Ramon, técnico do Vasco, também provou que não é isso. O treinador do Vasco, Ramon, dono do ramonismo, revelou depois do jogo que treinou pênalti durante a semana, mas além das repetições, ele simulou completamente ali uma disputa de cobranças oficial, colocando os jogadores lá no meio de campo, fazendo eles darem aquela caminhada, né, aquela caminhada tensa até a marca da cal. Tudo isso para na hora do vamos ver mesmo, na hora que estiver valendo, os jogadores não sentirem, né? Sentir o mínimo possível a pressão, porque é impossível você não sentir uma pressão no momento de um pênalti decisivo. Abre aspas aqui para Ramon. A gente trabalhou muito as cobranças de pênalti. Fizemos até uma simulação de um jogo mesmo, botando os jogadores lá no meio de campo, fazendo com que o atleta percorresse até chegar à bola. Enfim, é o ramonismo aí colocando as suas práticas em campo e que graças a Deus vem dando tudo certo. O Vascão classificado, 2 milhões na conta, e eu tô aqui bastante feliz com esse momento do nosso Gigante da Colina, que no sábado enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Então é aquilo, né? Hoje ainda curti essa classificação, a gente ainda tá no clima de ontem, todo mundo eufórico, afinal de contas se classificar numa disputa de pênaltis é sempre muito emocionante, né? Tem muito nervosismo e depois que isso passa, assim, ainda fica aquela euforia, né? Aquela adrenalina. É sempre muito gostoso passar nos pênaltis, mas virar a chavinha que a partir de amanhã já tem que pensar no clássico contra o Fluminense, que vencer mais uma e recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo com um jogo a menos. E para encerrar o vídeo, vamos mostrar aqui como os principais jornais do Rio de Janeiro destacaram a classificação do Vasco, né? O jornal Extra colocou ali: Ramonismo avança, e uma foto do Fernando Miguel defendendo a cobrança que deu a classificação para o Vasco da Gama. O Ataque coloca: gigante nos pênaltis, ali 2-1 Vasco da Gama. E tem um pequeno destaque ali também para a classificação do Botafogo. O jornal Meia Hora: São Miguel, Vascão avança na Copa do Brasil. E o último aqui, o jornal Expresso coloca que é só alegria, Vasco vence e leva a vaga nos pênaltis e está classificado na Copa do Brasil. É isso, né? Clima aí de classificação, clima de festa. E no sábado tem esse confronto aí, esse clássico contra o Fluminense, para a gente recuperar a liderança. Vou ficando por aqui, deixa aí o seu comentário aí no vídeo, comente como você está se sentindo com esse bom momento do Vasco da Gama, né? O Ramon ainda invicto no comando do Vasco. Como disse ali um dos jornais, é só alegria. E se você me assistiu até aqui, deixa o seu like aí no vídeo. Seu like é muito importante para ajudar no engajamento, o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. E se inscreva aqui no canal, estamos aí pertinho dos 100 mil. A sua inscrição é muito importante, quem sabe a gente não bate esses 100 mil inscritos ainda hoje. Tamo junto, saudações vascaínas, fui, até a próxima.